Você se sente incompreendida, você sente não fazer parte de alguns lugares que o mundo tenta te colocar, nos colocar. Você sente que você está indo contra a massa, como se todo mundo está indo para uma direção e você está totalmente, o seu pensamento e a sua mente é totalmente contra aquilo. Você acredita, mas não é um fato acreditar por aquela crença leviana, mas é uma crença do fundo do seu coração que muitas vezes você não consegue nem explicar para o outro. Você só sente, assim como o amor. O amor a gente não consegue explicar. A gente precisa sentir e quando a gente ama, a gente quer com todo o coração, com todo o amor, com todo esse amor, a gente quer que o outro também sinta. Porque como ele não se explica, você quer que o outro sinta. E, gente, esse vídeo não que é um vídeo impensado, mas é um vídeo que eu não tenho um script certo do que eu vou falar. É um vídeo bem diferente daqueles que eu posto aqui no meu canal. Desculpa. É um vídeo para aquelas pessoas que estão se sentindo presa, que se sentem incompreendida. Em vários aspectos, gente. A sua incompreensão, ela pode ser... Eu tenho certeza que a sua incompreensão, ela pode ser que se encontre com as minhas incompreensões, mas existe uma base, que esse vídeo ele é uma base de incompreensão, que eu tenho certeza que ele é um molde para que você coloque na sua incompreensão e consiga talvez abrir um pouquinho a sua mente sobre as suas dores, sobre tudo aquilo que você passa e você não consegue expressar para o mundo, não consegue expressar para as pessoas que estão do seu lado. Então vamos lá. Se você caiu aqui de paraquedas, que não foi de paraquedas, a vida, Deus te colocou, te indicou essa mensagem, te indicou essa reflexão, para que você tenha comigo. Se sinta muito bem-vindo nesse canal, nessa comunidade, se sinta acolhido, se sinta próximo de mim, porque eu também me sinto muitas vezes incompreendida. Não se sinta sozinho, isso vale para homens e para mulheres. E eu me chamo Geisa Aparecida, tenho 42 anos, sou uma estudiosa da neurociência, da física quântica, da lei da atração, da espiritualidade na prática. Amo falar sobre espiritualidade, amo ter a crença que eu tenho sem religiosidade, que eu acredito em Cristo, em Jesus Cristo. E eu gosto daquela passagem que ele fala que quem quer seguir a mim, quem quer vir a mim, até mim, seguir comigo, pegue a sua cruz e caminhe junto de mim. E essa frase para mim, essa parábola, ela vem como algo que... ela vem como uma liberdade que não me coloca, não me permite me prender a lugar nenhum. Não que os lugares não são benéficos, não que as religiões não sejam bem-vindas. São para quem consegue se adequar a certa doutrina, a certo lugar. Mas eu tenho essa liberdade comigo desde sempre, por mais que eu já frequentei algumas religiões, mas dessa liberdade de poder ir para qualquer lugar que fale de Cristo, que fale de amor, que fale do amor de Jesus, que fale da criação. Eu me sinto à vontade em poder ter essa liberdade, não estar presa a lugar nenhum, para eu poder ir no lugar onde Deus soprar no meu ouvido para me ouvir a palavra de Deus. Se Ele quiser que eu vá para ali, se eu sentir que eu tenho que sentar naquela cadeira daquela igreja, eu vou sentar e eu vou ouvir a palavra dele, eu vou escutar os louvores. Se eu tiver que ir para uma outra doutrina, do axé, seja lá onde for, gente, mas tem Cristo, tem Ele, eu acho que é bem-vinda. E a gente muitas vezes é tão presa e se sente na obrigação de se enquadrar num padrão que a sociedade nos
muitas vezes silenciosamente, de uma forma manipulada, que exige que para você estar em certos lugares, certos grupos, você tem que pertencer àquela tal religião, aquele tal modo de pensar, porque senão ali você não se enquadra, ali você não é bem-vinda pela sua cor de pele, pela sua nacionalidade, pela sua crença religiosa, pela sua opção sexual, por tanta coisa. A gente é tão questionado, mas é aquele questionamento, é muito sutil, sabe? É aquela escravidão sutil de que eu vejo a escravidão como todos nós aqui somos escravos do tempo, somos escravos muitas vezes do dinheiro, da comparação, de tudo, só que é tudo muito sutil, ninguém te obriga a nada, mas ao mesmo tempo, se você não seguir o que eu sigo, você não é bem-vinda na minha roda. Se você não estiver um padrão de vida determinado, você não é bem-vinda. Se você não pensar como eu, você não é bem-vinda, sabe? Então a gente sempre sutilmente estamos sendo rejeitados de certa forma de lugares, de ambientes, de grupos, porque a gente não compactua ou não compartilha da mesma opinião. E aí a gente fica preso, ou a gente se adequa, ou a gente se permite a viver com aquilo, com aquela dor, com aquela incompreensão, com aquilo que a gente não gostaria, só para nos pertencermos àquilo e com aquelas pessoas, sabe? E quando eu decidi fazer o canal, eu decidi fazer, se você olhar os meus vídeos, eu tenho muitos vídeos aqui, eles falam de inúmeras coisas. É um nicho, todo mundo fala, porque você tem que ter um padrão, você tem que ter um nicho. Tá, um nicho de falar o que eu quiser, um nicho de eu falar aquilo que eu acredito, e sem ferir ninguém, sem ferir a honra de ninguém, sem, sabe, somente colocar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, para que elas possam, para que vocês possam refletir assim como eu reflito. Ser como se fosse, eu precisava transbordar. E uma forma que é incrivelmente maravilhosa é você colocar uma câmera de frente para você, o seu celular ou uma câmera, e poder gravar, ter essa fluidez, ter essa liberdade de gravar e se conectar, porque eu acredito que a energia não tem distância. E então eu posso me conectar a isso aqui, a gente pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, porque eu acredito que Deus faz essa ponte. Eu não preciso me adequar a nada. Eu posso esvaziar os ouvidos, eu posso dar um conforto para os ouvidos das pessoas que eu amo, que são minha família, que eles me ouvem, me escutam, dos meus amigos, mas assim, muitas vezes a gente quer falar mais, quer fazer mais, e a gente não consegue. E ninguém é obrigado a ouvir aquilo que muitas vezes não está afim de ouvir. Não que eu sofro por isso, tá, gente? Porque a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, eles são muito compreensivos, eles são muito amorosos e eles gostam de me ouvir. É eu que muitas vezes acho que eu preciso dar uma segurada, porque a minha vontade é falar 24 horas de Jesus, a minha vontade é de falar 24 horas, sabe? O meu campo de visão, a minha mente me traz coisas assim lúdicas, umas coisas que, assim, humanamente elas não existem e talvez nunca vão existir, mas o que me conforta é que eu tenho isso na minha mente. Eu sonho de viver em um mundo melhor, eu sonho em poder fazer algo, em poder conectar mulheres, em conectar pessoas, para que a gente possa juntas. Eu criei um grupo, estou criando um grupo que veio muito forte para mim quando eu estava fazendo o meu devocional. Eu entrei em meditação e veio muito esse nome, e eu falei, esse nome precisa chamar, o nome desse grupo vai se chamar Juntas de Joelhos por Esta Causa. E eu não tinha nenhum manifesto, eu não tinha nenhum grupo ainda, mas quando surgiu esse nome, eu pensei, eu preciso fazer algo com esse nome. E o que cabe muito nesse nome? Cabe um grupo, eu imaginei um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, a princípio, orando,
jejuando, fazendo algumas meditações, conversando, refletindo, estudando sobre cada uma com a sua causa individual. Mas por mais que cada uma vai estar na sua causa, todas vão estar conectadas, orando e pedindo pela sua causa, mas pela causa do coletivo, né? Porque todas ali, elas estão juntas por uma causa específica, é por um milagre, e esse milagre é pro bem maior, vai fazer bem para elas, vai fazer bem para nós, vai fazer bem para mim, vai fazer para você também. Automaticamente, se eu sou uma pessoa mais amorosa, se eu sou uma pessoa feliz, se eu sou uma pessoa bondosa, isso reflete no meu coletivo, sabe? Tudo que a gente faz reflete no nosso coletivo. Tudo, gente. Ai, Geisa, mas se eu ajudar o próximo, se eu ser uma pessoa amorosa, eu vou impactar outras pessoas? Vai. Sutilmente, energeticamente vai. A gente precisa de um planeta maior. A gente precisa... Por que o nosso planeta adoeceu? Porque nós estávamos vibrando numa frequência muito baixa. Muito baixa. Então, aí onde acontecem as doenças, as destruições e muitas outras coisas. Então, eu acredito, quanto mais nós formos agentes do amor, do bem, mais a gente consegue elevar a frequência do planeta e mais amor a gente consegue espalhar, sabe? Vou te dar um exemplo. Você já notou que... Você já cumprimentou uma pessoa que estava com a cara muito fechada, muito amarrada, sabe? Aquela pessoa que você vê que ela tá angustiada, ela tá com o semblante fechado e ela não fala com você, mas você olha para ela e fala, bom dia, e dá um sorriso. Aquela pessoa, ela desarma toda. Dificilmente você vai fazer isso e essa pessoa, ela vai virar a cara. Pode acontecer, pelo tamanho da dor, pelo tamanho da amargura que essa pessoa tiver. Às vezes ela tá tão cega na dor, ela tá tão assim, ela tá tão prostrada naquela dor que ela não consegue ver nem o bom dia do outro. E a gente fazendo o contrário, você vê que você consegue manifestar, tirar, extrair aquele mínimo que seja, que talvez a pessoa nem perceba que ela conseguiu ditar um bom dia, que ela conseguiu falar, né? Abrir um sorriso, porque o momento que ela estava inundada ali com a dor, ela, talvez na mente dela, ela achou que era impossível ela dar um sorriso para o outro. E como talvez um sorriso, um bom dia, um oi, como vai, tudo bem, sentir, fazer com que essa pessoa se sinta visível no mundo, que talvez para você isso é muito natural. Nossa, como uma pessoa está se sentindo invisível no mundo? Tem pessoa que você não sabe que ela está vivendo. A gente não sabe a dor que aquela pessoa está passando. E por isso, por esse motivo, a gente tem que ter um cuidado. Principalmente quando a gente sai da nossa porta. A gente tem que ter um cuidado enorme. Um amor enorme, porque eu acho que o cuidado vem disso. O cuidado vem do amor. Porque quem ama, cuida. Dentro de casa, tem que começar dentro de casa. Você não tem que espalhar amor fora, não. Você primeiro precisa semear esse amor dentro para depois você conseguir espalhar fora, né? Frutificar fora. Mas se você já é uma pessoa assim, com certeza você já semeia isso dentro de casa. Mas muitas vezes a gente não tá bem e você vai sair e você poderia ser agente de amor, do bem, um bálsamo para uma outra pessoa. E assim você não faz, porque você acha que o que um bom dia para você pode fazer, pode beneficiar a vida de uma outra pessoa. E pode fazer muito, gente. Então é só um exemplo do que a minha cabeça, de como eu processo, às vezes, algumas situações e de como a gente está vivendo no automático e como você acredita que um simples bom dia não faz diferença na vida de uma outra pessoa, né? E principalmente se essa pessoa estiver com a cara fechada, com a cara amarrada, com raiva. Dali mesmo você já sentiu a rejeição. Dali mesmo você permitiu que o reflexo do espelho, porque a outra pessoa é um espelho, a pessoa te fizesse se sentir rejeitada. E por que você se sentiu rejeitada? Porque você tem o sentimento de rejeição dentro de você. Porque senão, para você seria indiferente. E não é indiferente.
Para você, a pessoa é snob, e não é a pessoa snob não quis me cumprimentar. Não quis me cumprimentar porque ela te rejeitou. Automaticamente volta pra gente, o reflexo que a gente tem é esse, da rejeição. E eu quero te falar aqui que se você tem esse sentimento de rejeição, sejam muito bem-vindos, porque você foi escolhido, você foi escolhida. Porque quem sofre, quem sente rejeição, é porque foi aquela pessoa que foi escolhida para viver o extraordinário. Só que foi essa pessoa escolhida para sofrer também, para pegar a tua cruz. Se você é essa pessoa que falou, eu pego a minha cruz e eu vou seguir Jesus, essa pessoa você vai sofrer antes de você chegar no seu objetivo final, antes de você chegar na Terra Prometida. Não que você precisa sofrer para ter algo de bom, mas que a vida é um equilíbrio. Geralmente quando a gente se dispõe, quando a gente tem esse despertar, porque assim, o escolhido, gente, para mim nada mais é aquela pessoa que ela se escolhe. Ela pede para que Deus a escolha, para ela fazer o bem para o outro, para que ela sirva. Não é que eu seja um ser especial e você é um menos especial porque você não se acha escolhido. Não. Se você já se sente rejeitado, você é escolhido. Porque Deus te escolheu. Porque Ele sabe que você tem amor aí transbordando dentro de si. E que seu amor é tão grande que você gostaria que a outra pessoa fizesse tal coisa. Ou fosse ou agisse dessa maneira ou de tal maneira com você. E você muitas vezes gostaria de ser para ela e não consegue. Porque você se acha desvalorizada, você acha que você não tem validação nenhuma. Quem é você, né? Eu falava muito isso, que eu já não falo mais, é que esse senso de rejeição, esse sentimento de rejeição me fazia muito falar, quem sou eu na fila do pão, sabe? Tipo, quem é você na fila do pão, tá? Sabe, tá sentindo quem? Sabe, tá se sentindo demais, porque eu me sentia muito inferior a certos tipos de lugares, mediante certas pessoas. E não é assim. Todos nós somos iguais, mas o que nos define, o que nos diferencia é de como eu me posiciono em Deus para que Ele me use, para que eu viva o extraordinário, para que eu sirva o outro. Porque se minha vida for extraordinária, a vida do outro vai ser extraordinária. Porque a minha mente, ela vai estar pautada, ela vai estar no amor. Eu vou estar com o coração limpo, coração liberto. E muitas vezes a gente não tem essa liberdade. E isso afeta o coletivo. E quando eu entendi que a gente consegue afetar o coletivo simplesmente com a minha energia, eu falei, aí é mais, aí ainda mais brotou, jorrou na realidade, porque já tinha brotado, jorrou esse meu senso de poder fazer algo para o mundo, mas fazer algo para o mundo de uma maneira diferente. E essa maneira diferente não cabe e não tem rótulo, não tem nem nome. Eu não consigo nem me descrever aquilo em qual nicho, em que lugar se enquadra, em que grupo se enquadra, ou melhor, o grupo dá para entender, é aquela pessoa que ela quer amor, ela quer paz, ela quer um mundo melhor para os seus, para quem vai ficar, para que a minha passagem seja mais leve, para que a gente se ame mais, a gente como irmão se reconheça mais na rua como irmãos, como extensão de Deus, para que a gente ame mais, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa sermos tudo aquilo que a gente quer ser, mas sem medo, sem
sem títulos, sem vendas, sem máscaras, apenas sendo o que a gente nasceu para ser. E isso, para muitos, é dificultoso, porque a gente não sabe, a gente nunca sabe como a gente pode ser agente do bem para uma outra pessoa. E com isso, por a gente achar que a gente não sabe fazer bem ao próximo, por a gente saber que o que a gente acha que poderia fazer, que está no nosso alcance, é muito pequeno, como um bom dia, como eu falei, um simples exemplo, que não é simples, a gente não faz. E com isso, como a gente não acha meios nem recursos para fazer mais, a gente não faz nem o básico, nem aquilo que para a gente é muito natural, nem aquilo que a gente gostaria de fazer porque a gente não tem recurso, a gente não tem alcance. Então hoje eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão sobre se você se sente, né? Se você tem esses sentimentos que eu falei aqui para você. Tenho certeza que sim, porque você não se conectaria com esse vídeo se você não tivesse. Essa mensagem não chegaria até você. Mas eu finalizo te fazendo uma pergunta. Você está sendo? Você é o que você nasceu para ser? Ou você está sendo o que dá para ser? Para poder caber no molde de alguém, de algum lugar, ou até mesmo do coletivo. Lembre-se, você está sendo o que você nasceu para ser? Ou você está sendo o que dá para ser? E te convido a fazer um desafio de você fazer algo que para você seria muito simples, muito bobo, mas você vai fazer, porque é aquilo que você tem vontade de fazer e é o que dá para você fazer, é aquilo que está em suas mãos, independente do que os outros vão pensar sobre você. Pense nisso. Muito nisso. Pense muito nisso. E até o próximo vídeo.